A morte e a certeza da salvação. Se você morrer hoje, você tem certeza da sua salvação? Nós não gostamos de falar sobre a morte, não gostamos de pensar sobre isso. Geralmente, pensamos e falamos sobre isso quando estamos num funeral, quando somos forçados a enfrentar esses momentos de luto, de dor e de perda. Por isso que o sábio lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, ele vai dizer assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Veja que interessante o que o escritor bíblico diz aqui com relação à importância de pensarmos sobre a morte. Embora nós não gostemos de pensar sobre isso, mas ela é uma realidade, ele afirma, é o destino de todos, e isso nós sabemos que todos nós temos esse destino. Você já parou para pensar sobre isso? Que todos nós, dessa geração, daqui 100 anos, não estaremos mais aqui? E a grande pergunta é, em face disso, sabendo que todos nós iremos encarar, enfrentar a morte, será que nós temos certeza da nossa salvação? Isso é algo importante, é um exercício importante de se fazer. Isso é o princípio da sabedoria para nós. Veja o que o salmista fala para nós, lá no Salmo 90, no verso 12. Ele diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Eu ter essa percepção de que os meus dias estão contados, todos nós temos dias contados aqui. Essa percepção, essa compreensão nos traz sabedoria. Por quê? Porque nós começamos a ver o que de fato tem valor e real importância aqui nessa vida. Essa percepção daquilo que de fato importa nos ajuda a, como o salmista vai dizer no Salmo 119 e verso 37, a desviar os nossos olhos das coisas inúteis e colocar o nosso coração naquilo que são os caminhos de Deus, naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Nos faz pensar sobre isso que estamos pensando aqui hoje. Qual é a certeza que eu tenho da minha salvação? Para pensar sobre isso, para te ajudar a entender isso, eu quero te trazer aqui um pedaço do testemunho do pastor Woody Balkan. É um pastor hoje muito conhecido dos Estados Unidos. Depois eu vou te deixar o nome dele aqui na descrição do vídeo, para você procurar vídeos dele aqui na internet, porque toda a pregação dele é uma palavra maravilhosa. Não deixa de acompanhar pastor Woody Balkan. Ele conta um testemunho dele de quando ele se converte. Ele era um jogador na escola dele, um rapaz ainda jovem, porém ele era um rapaz que fazia as coisas corretas, era obediente à sua mãe, buscava fazer as coisas de forma correta na escola. E um dia um amigo seu se aproximou dele e perguntou para ele algo que chamou a atenção dele. Ele disse assim, perguntou para o Woody: quão certo você está da sua salvação? Veja, Woody era um rapaz correto, buscava fazer as coisas da melhor maneira possível. Então ele respondeu para o rapaz: olha, ele pensou, né? Nos 95% eu estou certo de que eu vou ser salvo. E aquele seu amigo, então, lhe respondeu de uma forma que foi o que chamou a sua atenção de vez para que ele ouvisse a mensagem do Evangelho. O seu amigo disse assim: e se eu puder te dar os outros 5%? Ou seja, e se eu puder te fornecer a certeza da salvação? Porque algo engraçado, algo interessante que acontece conosco hoje, nas pessoas que não vivem e não conhecem o Evangelho, não se debruçam sobre as Escrituras para compreender a salvação, que no fundo nós acreditamos, porque nós não somos os piores dos seres humanos, então nós temos uma grande esperança de salvação.
um grande percentual de esperança de salvação. No entanto, lá no nosso coração nós não temos a certeza da salvação, porque ainda a nossa fé não está firmada na palavra, no Evangelho de Cristo. E é isso que nós precisamos compreender, é isso que nós precisamos abraçar através das Escrituras e que eu quero trazer para você aqui, lendo junto com você um trecho aqui do Evangelho de João, que é algo que nós fazemos de vez em quando aqui no canal, que é pegar uma porção do Evangelho e lermos juntos. Então hoje nós vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 11. Eu quero que você acompanhe e você entenda, perceba, essa conversa que Jesus está tendo aqui com os seus discípulos é uma conversa já bem no final do ministério de Jesus. Jesus está se encaminhando para as suas últimas semanas de vida e ele já começa a falar para os seus discípulos sobre essa perspectiva da morte, de que o Filho do Homem seria entregue nas mãos de pessoas que iriam humilhá-lo e que ele morreria. E essa informação de que Jesus morreria já começa a entristecer o coração dos discípulos, face à compreensão de que aquele em quem eles estavam colocando toda a sua esperança como o Messias, como o Salvador, começa a dizer para eles que ele partiria, de que para o lugar para onde ele iria, os seus discípulos não poderiam o seguir. E os discípulos estavam confusos e com o seu coração perturbado com essa informação da possível morte do mestre deles. Então, essa mensagem de Jesus vem justamente dentro desse conceito da perspectiva da morte. Então, essa que eu quero ler com você, acompanha junto esse texto que é riquíssimo no seu conteúdo. Leia lá comigo. Jesus começa falando então em João, capítulo 14, verso 1 em diante. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe então Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Veja só que texto riquíssimo, quantas compreensões maravilhosas que nós podemos ter a partir desse texto aqui. E podemos perceber verdades do Evangelho. Só aqui nesse final, quando Jesus fala que o Pai vive nele e está realizando a sua obra, nós já podemos entender aqui quando as pessoas fazem essas acusações de que o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado, um Deus da lei, e agora Jesus já é o Deus do amor, da paz. De forma alguma nós não temos essa diferenciação. É o mesmo Deus
construindo uma história de salvação, e Jesus mesmo afirma: o Pai está em mim, eu estou no Pai, nós estamos construindo a mesma história de salvação para vocês. As palavras que eu digo para vocês continuam sendo as mesmas do Pai, do Deus, o Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus encarnado em Cristo Jesus. Ou seja, nas próprias palavras de Jesus, a gente já entende, já consegue perceber que é o mesmo Deus construindo a mesma história de salvação para cada um de nós. Mas aqui o foco nosso é entendermos qual é aonde repousa a nossa esperança de salvação, que está aqui nesse texto. Percebe só quando Jesus está falando aqui: olha, eu vou lhes preparar um lugar. E veja o que ele diz aqui: mas eu voltarei, no versículo 3, e eu os levarei para mim. Por que Jesus vai nos levar para os céus? E ele diz assim, olha, para que vocês estejam onde eu estiver. Veja que importante isso. Por que eu e você? Por que alguém pode ter esperança, almejar pelos céus? Porque nós queremos estar com Cristo. Porque nós amamos estar com o nosso Senhor, porque somos seus discípulos, somos suas ovelhas, amamos a Cristo e queremos estar com Ele. Essa era a angústia dos discípulos. Eles caminhavam com Jesus já há 3 anos. Tinham se acostumado a ouvir seus ensinos, amavam ouvir sua palavra, amavam a presença de Jesus. E agora eles estavam angustiados pela promessa de Jesus de que eles seriam separados dele. Mas agora então Jesus diz: não fiquem tristes, porque eu vou. Isso de fato vai acontecer, eu serei separado de vocês, mas eu vou voltar para que vocês sejam restabelecidos à minha presença. Veja que a nossa esperança de salvação está no fato de que queremos estar com Cristo e no fato de que amamos a sua presença. A esperança do cristão de ir para o céu é a esperança da continuação de um relacionamento com Cristo. É isso que eu quero que você perceba. Porque qual é a lógica? Qual é o sentido de ansiarmos pelo céu, de pensarmos que queremos a salvação, se a salvação é justamente um relacionamento com Cristo? Esse relacionamento agora mais presente e mais real nos céus. A continuação de um relacionamento estabelecido aqui na terra com Ele. E esse é o ponto que eu quero fazer você pensar quando a gente fala sobre certeza de salvação. A certeza da salvação vem justamente quando eu e você estabelecemos esse relacionamento com Cristo. Um relacionamento de quem ouve as palavras dele. Você observou enquanto a gente lia o texto aqui, como Jesus frisa nesse fato? O discípulo pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. Ele fala e traz essa ênfase de que as palavras dele são as próprias palavras de Deus, fazendo com que os discípulos entendam que as palavras dele são vida. Quando a gente lê em João capítulo 5, versículo 24, que eu cito constantemente aqui em nossos vídeos, veja o que Jesus diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ou seja, as palavras de Jesus, quem ouve essas palavras, quem estabelece essa comunhão, ele passa a ter a certeza da vida eterna. É nisso que está a certeza da vida eterna. Se hoje eu e você não temos certeza de salvação, é por quê? É porque ainda não estabelecemos esse relacionamento íntimo, verdadeiro, diário com Cristo que os discípulos estabeleceram.
para que então eu tenha certeza da vida eterna. Veja o que Jesus continua dizendo: e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quando eu tenho esse relacionamento, quando eu sou um discípulo de Jesus, quando eu entendi que as suas palavras são as palavras de vida eterna, e eu me alimento disso, e ele vira o meu bom pastor, aquele quem eu aprendo a reconhecer a sua voz e caminhar com ele, então eu automaticamente passo a não apenas achar que eu tenho uma chance de salvação porque eu me comporto bem. Não, mas agora eu sei que a minha vida está nas mãos do Cristo, porque eu confio nas suas palavras. Eu agora aprendi a me deleitar em quem Ele é e receber em mim a sua salvação, a sua justiça, o seu sangue derramado. E agora eu não tenho mais, como o Woodball, como eu falava, 95%. Não, eu tenho plena certeza, porque Cristo me justifica, porque essa amizade e essa comunhão com Cristo me garante. Como nós lemos em João 14, ele faz essa promessa: aqueles que são meus, aqueles que são os meus discípulos, eu voltarei. E se você é discípulo de Cristo, se você o ama, não há espaço para dúvida no seu coração. Você apenas aguarda aqui nessa terra. Como Paulo diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você imagina que alguém que tenha qualquer dúvida da sua salvação faria uma declaração dessa? Não, ele era discípulo de Cristo. A sua vida aqui se resumia em viver para Cristo, em viver para a igreja de Cristo, em amar os seus. Então ele tinha plena certeza da sua salvação. E é isso que o Evangelho nos oferece. Não mais um coração relutante, não mais um medo da morte, mas nós caminhamos aqui sabendo que Cristo é a nossa vida. Cristo é o nosso Senhor, somos seus discípulos, amamos Cristo, amamos sua palavra, vivemos para sua palavra e por isso, como Jesus prometeu que voltaria e buscaria a sua igreja, nós sabemos que somos sua igreja e sabemos que com ele seremos levados e desfrutaremos do céu, que é o quê? O céu é justamente essa comunhão com Cristo. Por isso, não faz sentido, e isso é importante você parar para pensar, se hoje você não tem prazer na comunhão com Cristo, se hoje você não tem prazer em se deleitar nas Escrituras, que são a palavra de Deus, que é a voz de Deus para nós, o que te faz pensar que você vai ter deleite nos céus? Porque é a lógica, se eu anseio, amo Cristo, os céus é isso, é a continuidade desse relacionamento com Jesus, dessa caminhada com Cristo. E mais, tem ainda mais informação para nós entendermos aqui. O céu é aonde eu vou estar com Cristo e com a sua noiva, com a sua igreja. Se eu hoje digo também, eu só quero ter relacionamento com Cristo. Cristo é bom, o problema é a sua igreja, o problema é a sua noiva. Isso também não é normal, isso também não pode acontecer. Imagine que você se aproxime de mim um dia e diga: olha, Glederson, eu acho você uma pessoa legal, eu gostaria de ser seu amigo, um amigo muito próximo seu, caminhar com você, conversarmos juntos, nos encontrarmos. Só tem um problema. E eu ia dizer: certo, qual que é o problema? E você diria: eu não gosto da sua esposa, eu não gosto da Anne, eu quero caminhar só com você e com ela não. Qual seria a minha resposta? Qual seria a minha reação? É óbvio, é lógico que a minha reação seria não. Você também jamais aceitaria algo assim se te propôssem algo dessa natureza. E é a mesma ideia. Não podemos querer Cristo e rejeitar a sua noiva, a sua igreja. Porque se amamos Cristo, amamos a igreja, aprendemos a caminhar com ela, aprendemos a nos suportar uns aos outros, amamos a vida em comunidade, porque é isso que nos espera, é sobre isso que se trata a salvação. Os céus não é um lugar etéreo que não tem nada, que ficamos lá vagando. O lugar
é onde nós teremos intimidade com Cristo, relacionamento, a eternidade para compreendermos, para buscarmos os mistérios de Deus, a glória de Deus, a compreensão de quem Cristo é, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, estabelecermos esse relacionamento, a continuidade do que se vive hoje é o que nos espera no céu. E quando você estabelece essa vida de intimidade, essa vida de discipulado com Cristo Jesus, na sua palavra, essa certeza da salvação, que é a fé, que a palavra diz que ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Essa fé genuína vai se firmar no seu coração. E a morte não mais será um problema, porque você agora terá certeza da sua salvação em Cristo Jesus, porque o seu amigo Jesus nos prometeu, dizendo: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, eu vou preparar lugar, mas eu os levarei para mim. Amém, querido? Que essa palavra fique no seu coração, que essa certeza de fé repouse sobre você. Se você ainda não tem essa certeza de fé, se lance à leitura das Escrituras, à leitura da palavra, aos estudos dela, para que a fé seja gerada no seu coração e que você então possa ter essa certeza e caminhar com essa esperança no seu coração. Não deixa de curtir o vídeo, de clicar ali no joinha, de compartilhar essa mensagem. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá para que nós cresçamos juntos e espalhemos essa mensagem do Evangelho adiante. Um abraço e até o próximo vídeo.